Olá a todos, tudo bem? Nós estamos no Clica aí Jurídico para tratarmos de um tema super relevante, bastante interessante do direito penal e também do processo penal, que foi uma decisão monocrática proferida pelo ministro Celso de Mello no habeas corpus número 14.3890 de São Paulo, publicado em 15 de maio de 2019. E por que essa decisão é tão interessante? Porque por meio dela, o ministro Celso de Mello entendeu que a importação de 26 sementes de maconha não caracteriza tráfico internacional de drogas. E por que não caracteriza tráfico internacional de drogas? Porque nessas sementes não está presente a substância THC, que é aquela substância que está na portaria número 344 de 98 da Anvisa, que regula as substâncias que são tidas como droga. Então, inicialmente, aventou-se sobre a possibilidade de prática de crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Contudo, o ministro Celso de Mello entendeu que, como não é possível fazer analogia em malam partem, analogia contra o réu, e como na semente não está prevista essa substância, THC, que está previsto nessa portaria da Anvisa, então não seria possível tipificar a conduta desse paciente como uma conduta de tráfico de drogas. E essa decisão ela é bastante interessante porque ela vem à tona no momento em que o STF está prestes a julgar uma outra ação, que é a ação sobre a tipificação penal do usuário de droga, para saber se o usuário de droga, aquela pessoa que tem o porte da droga para consumo próprio, em pequenas quantidades, portanto, pratica crime ou não pratica crime. E por quê? Porque essa conduta, né, de portar drogas em pequenas quantidades para uso próprio, ela está prevista lá no artigo 28 da Lei de Drogas. E essa conduta, ela não é punida com pena privativa de liberdade, nem com detenção e nem com reclusão. E em relação a isso, e quais são, né, as penalidades previstas? As penalidades previstas vão desde a advertência verbal até a participação, frequência em cursos sobre as drogas e até mesmo a possibilidade de aplicação de uma das penas restritivas de direitos. Então vejam, nós temos uma tipificação penal, mas nós não temos a pena privativa de liberdade como sanção. E exatamente por conta disso é que os ministros decidirão em 5 de junho de 2019, portanto está pautado no STF a decisão que vai versar sobre essa questão, né, sobre se o porte de droga para consumo pessoal é crime ou não. Ela vai versar sobre isso. Os ministros, eles vão então debater sobre esse tema bastante interessante. A maioria dos alunos, quando eu faço essa pergunta em sala de aula, falam que o porte de drogas para consumo pessoal não é crime. Mas vejam, pela letra da lei, ela está dentre as disposições penais, dentre os crimes previstos. A única diferença é que ela não penaliza essa conduta com a pena privativa de liberdade. E diante da evolução da nossa sociedade, cada vez mais existe uma inclinação, inclusive da sociedade, para permitir o porte de drogas, se para consumo próprio. Vamos ver o que o STF vai decidir aí em relação a essa questão. E nós temos ainda um outro dispositivo bastante interessante na Lei de Drogas, que é o tráfico privilegiado, que está previsto lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, repetindo, Lei 11.343 de 2006. E o que diz esse tráfico privilegiado? Ele dispõe a possibilidade da redução da pena do traficante de 1/6 a 2/3, desde que respeitados os seguintes requisitos. Primeiro lugar, o réu deve ser primário. Segundo lugar, ele deve possuir bons antecedentes.
Terceiro lugar, ele não pode praticar atividades criminosas e ele não pode integrar uma organização criminosa. Desde que presentes todos esses requisitos, que são cumulativos, nós teremos aí a possibilidade da redução da pena. Para aqueles casos isolados em que a pessoa foi pega traficando drogas, mas que é um evento isolado na vida dela, ela não está envolvida em organização criminosa, não está envolvida em outras atividades criminosas, é primária e possui bons antecedentes. E por que o tráfico internacional ele é julgado pela Justiça Federal e não pela Justiça Estadual? Porque já que se trata de um tráfico internacional, ele diz respeito a bens, interesses e serviços da União. Toda vez, portanto, que a droga cruzar a fronteira, vier de um país e for destinada a outro país, nós teremos a competência da Justiça Federal, como foi o caso antes de se impetrar esse habeas corpus que chegou ao STF. Esse processo estava sob júdice lá na Justiça Federal. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa lei, que é a lei de drogas, e sobre alguns dispositivos importantíssimos na lei de droga. Nos vemos logo mais no Clica Aí Jurídico. Curtiu o vídeo? Entendeu sobre o tráfico de sementes? Então curta, comente, fale sobre, participe com a gente do nosso canal, que tá ficando tão legal, tá bom? Um beijo para vocês, até mais!